Então, é a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral. E a ASPEN é a Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, tá? Então, eu coloquei um material bem bacana, tá em inglês, não é nada obrigatório, mas um material bem bacana para vocês sobre a ASPEN, que é legal vocês terem, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela e aí a gente vai conversando, tá? Dá para a gente discutir muitas coisas a partir dessa primeira idosa. Então, vamos lá. Eu tô com um monte de coisa aberta aqui, gente. Deixa eu ver. Então, aqui. Foi? Foi. Foi, né? Muito. Então, assim, olha, se vocês quiserem ir comentando algumas coisas que vocês pensaram, comentem para a gente, né, enriquecer aí a discussão. Então, olha só, gente, a gente recebe no serviço, né, uma senhora de 82 anos. Então, se a gente for pensar um pouquinho, tudo que vocês viram até agora de envelhecimento, né, o que acontece? O processo de envelhecimento, ele começa, né, de forma mais essencial e bem marcada a partir dos 60 anos, para nós, né, que somos países considerados em desenvolvimento, e com mais de 65 para os países desenvolvidos. E a gente sabe que as mudanças fisiológicas, as mudanças de composição corporal, elas são mais efetivas, elas acontecem de forma mais importante a partir de 71 anos, né? Então, quando a gente recebe uma senhora de 82, naturalmente a gente já entende que ela tem uma série de transformações fisiológicas, né? Que vão desde a questão de integridade de sistema nervoso central, compreensão de informação, déficit de cognição e de atenção. A gente tem questões muito relacionadas à mastigação, né? Então, perda de dente, menor capacidade de secretar uma série de sucos e de enzimas digestivas. Lá no estômago, a gente vai ter uma alteração importante da secreção de ácido clorídrico, que tem um impacto em digestão de proteína, biodisponibilidade de B12, tudo isso, né? Sem contar a mudança de composição corporal. Então, a gente já sabe que naturalmente ela é uma pessoa de risco, tá? Ela tem um risco grande para desnutrir. Aí, à medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai vendo se eu tenho fatores que vão somando esse risco ou não, né? Então, ela chegou lá pra gente, ela é solteira, ela é aposentada, ela tem 3 filhos desempregados, então, além de tudo, provavelmente ela é arrimo de família, né? Ela tem casa própria e ela mora com a família toda na casa, gente. Olha lá, 2 filhos, 2 noras, só tem um filho que não mora com ela, né? E 3 netos, tá? A gente tem aí uma questão importante que a gente precisa levar em consideração quando formos fazer as orientações. Então, a paciente ela é analfabeta e ela trabalhava como costureira, tá? Então, assim, se a gente for olhar de bate-pronto aqui, será que ela é uma pessoa que tem vulnerabilidade socioeconômica, além da nutricional? Sim, né? Então, provavelmente, ela vai chegar para a gente numa UBS, numa unidade básica de saúde, né? Quando a gente recebe uma pessoa com esse perfil, vocês acham que vale a pena a gente encaminhar para algum programa de assistência? Sim, né? Então, automaticamente a gente pensa em programa de assistência ao idoso, que tem que dar essa retaguarda para ela, social, econômica, né? Alguns benefícios, e a gente vai vendo ao longo do caso que ela tem todos os critérios para ser encaminhada para o NASF, né?
para que ela seja monitorada em loco, na casa dela, por agentes de saúde, por profissionais de saúde, né? Pela condição aí que vai destrinchar essa história. Então, quando ela chega para a gente, né, e a gente vê que ela é analfabeta, todo o meu processo de educação nutricional já vai ter que ser diferente para ela. Não vou dar nada escrito, vou trabalhar com áudio, se ela tiver celular. Hoje todo mundo tem celular e WhatsApp, então vou ter que trabalhar com áudio, vou ter que trabalhar com gravura, tá? Aí, à medida que a anamnese vai desenvolvendo, a gente vai vendo algumas outras informações importantes. Então, primeiro, ela tem redução de acuidade visual. Quando ela relata isso pra gente, vocês conseguem associar isso com alguma questão ou não? O que vocês acham? Que talvez ela possa vir a desenvolver catarata, ou a alimentação dela é pobre em vitamina A. Isso, então olha só, a gente começa a pensar em algum. Hiperglicemia, Oi, Antônio. diabetes também que ela pode ter, né? Pode afetar bastante aí essa parte visual. Isso, então olha só, quando a gente sabe disso, muitas vezes eu vou contar para vocês o que eu faço, tá? Mas aí cada um vai achar o seu jeito. Eu anoto num papel algumas coisas que eu preciso questionar durante a anamnese. Então, quais seriam elas? Primeiro, essa perda de acuidade visual pode ser inerente à idade, porque ela tem 82 anos, né? Pode ser inerente a um processo de catarata, pode ser porque ela tem uma carência nutricional, e aí a gente chama atenção para a vitamina A na forma de retinol. Pode ser que ela tenha uma hiperglicemia ou um diabetes, que a gente sabe que também vai ter alteração ocular. Então, faz lá uma colinha e à medida que a conversa vai desenvolvendo, você vai tentando rastrear. Mas o ponto principal dessa informação agora é o quê, gente? É que por conta disso ela não consegue mais trabalhar com costura, agravando essa questão social ainda mais, né? Então a gente vai precisar olhar para a alimentação dela, não só pensando nos limitantes que estão relacionados à própria fisiologia do envelhecimento, como também ao baixo acesso que ela pode ter com alimento, principalmente proteína, por conta de custo, né? E aí, às vezes, ela acaba trabalhando com o consumo de uma proteína à base de embutido, rica em gordura saturada, tudo isso, né? Então, ela nega tabagismo, ela contou aí que ela parou de beber há 10 anos, e aí isso é uma coisa importante para a gente tentar conversar, para ela contextualizar o que é esse parou há 10 anos, né? Foi parou mesmo ou foi reduziu? Quando a gente atende idoso, quem tem contato muito próximo com o idoso aí? Tem alguém? Não. O Antônio tem. E aí, Antônio, como é que é a conversa com o idoso? Ele conta tudo de cara, assim? Não, não conta, não. Conta aquilo que lembra, né? Aquilo que é mais conveniente, fala que está fazendo tudo certinho, né? Tudo que está seguindo aquilo que vê na televisão, que é bom, mas dificilmente conta as escorregadas. Isso. Então, assim, a gente precisa, com muito jeito, perguntar de forma mais direta, sem induzir a resposta, né? Então, me conta um pouquinho mais. Quando a senhora fala que a senhora parou de beber alguma coisa, o que a senhora bebia 10 anos atrás? Quanto? Com que frequência? Como é que tá isso hoje? Não toma nada? Né? Por quê? Porque para ela, dependendo da quantidade, do ponto de vista de metabolização e de impacto até para controle de doença, isso é uma variável importante, tá? Ela não pratica exercício físico, e isso para ela é um fator limitante, não só pensando em manutenção de peso, estado nutricional, gente, mas também por questão de autonomia,
né? Que é uma questão super importante que a gente tem que bater muito quando a gente fala de idoso. A autonomia está relacionada à qualidade de vida, está relacionada à saúde mental, né? Então, tentar entender o porquê que ela não pratica e o que ela está considerando exercício físico. Porque, olha só, na sequência ela faz tarefa doméstica, tá? Que tarefa doméstica é essa? Então, olha só, uma coisa ela virar para você falar assim, lava uma loucinha, passa um paninho. A outra ela fala, não, eu varro o chão, eu passo pano, eu lavo roupa, né? Então, tudo isso a gente está pensando o quê? Atividades cotidianas que podem, de alguma forma, gerar algum estímulo positivo para preservar essa massa muscular. Fala, Antônio. Às vezes até ela fala que não pratica exercício físico, considerando como exercício físico uma caminhada, né, uma musculação, uma natação. Ela não considera aquilo que ela faça em casa como sendo atividade física, né? Tem que É isso descobrir aí. qual o conceito que ela tem de exercício físico, né? Isso, super bem colocado, Antônio, é isso mesmo, né? Às vezes ela não faz porque ela já faz essa tarefa doméstica e para ela talvez isso já seja pesado, porque a gente está falando de uma pessoa de 82 anos, né? Então, olha só, aí a gente começa a ter algumas informações que vão limitando um pouco o nosso diagnóstico. Olha, ela não sabe referir peso habitual. E isso é muito comum, gente, em várias faixas etárias, principalmente no idoso. Ele sabe te dizer, por exemplo, se ele emagreceu, se ele perdeu roupa, se ele ganhou peso, né? Mas ele não sabe te dizer o quanto, tá? Então a gente vai ter que pesar. Agora, nesse caso, tudo me leva a crer que eu estou recebendo uma paciente em ambulatório, que ela deambula e que eu vou conseguir fazer a aferição desse peso. Se eu tivesse, por exemplo, recebendo essa paciente no hospital, como é que eu faria? Quais são outros métodos que a gente tem para estimar peso nessa idade? Vocês lembram? Vai lá para a aula de avaliação nutricional. Você vai usar a Schunle, né? As regras de Schunle. Você vai fazer medidas antropométricas, né? Área circular do braço, área muscular, para você acabar estimando, né? Isso aí, Antônio. Então, a gente vai partir para as medidas que são estimativas, que também tem um grau de imprecisão, mas no momento é o que eu tenho, pelo menos por enquanto, tá? Vocês percebem o porquê que a construção do diagnóstico nutricional é uma associação de muitas informações? Porque às vezes eu não tenho acesso à parte clínica, eu não tenho condições de fazer uma boa avaliação antropométrica, então eu vou juntando com outros indicadores para fazer isso, tá? Até aqui tudo bem, né? Tá fácil. O que vocês fariam com essa senhora, hein? Não vale chorar, tem que resolver. Olha lá. Aí ela te fala assim, olha, e a conversa tem que ser muito leve, né, gente? Muito leve para ela contar tudo, tal. Então ela refere que ela tá perdendo peso. E aí como é que a gente trabalha essa informação? Lembrem lá da aula de avaliação nutricional, um cálculo que vocês aprenderam que chama velocidade de perda de peso. Lembram? Né? E aí a gente tem um detalhezinho aí que é muito importante. Ela tá te dizendo que ela sabe que ela perdeu peso, mas ela não sabe o quanto, tá? Agora, essa perda de peso, aí é a palavra-chave, ó, ela foi involuntária? Porque uma coisa é a pessoa perder peso de forma voluntária. Eu quero perder peso. Né? A outra é a pessoa virar para você e falar assim, olha, eu não sei quanto, mas eu sei que eu perdi peso. E não foi porque eu quis. Então, o que será que está acontecendo, né? Para isso se manifestar. Vocês lembram da fórmula da velocidade de perda de peso?
Não, peraí. Deixa eu ver se eu encontro. Peraí, deixa eu abrir aqui o material de avaliação nutricional que eu tenho. Eu acho que é peso habitual menos o peso atual dividido pelo peso habitual vezes 100, não é isso? Ó, Tânia! Vamos ver. Antônio, o que é isso? É um computador aí nesse cérebro? Não, é que eu fui dar uma É estudada só lá ele mesmo. Que é isso, meu? Você tá tirando a gente aqui. Ó, o Antônio, ele veio com tudo, hein? Ele é Não afiado. é? Eu fui recordar a aula de avaliação nutricional do material da Natália. Mesmo assim, que bom. memória é essa, filho? Se eu posso ler agora, daqui a 5 minutos eu já não sei. Ô, Sheila, tá assim, Sheila. Não, Tá, sim. tá sim. Peraí que eu vou abrir aqui a aula para vocês, para a gente olhar. Então, assim, gente, é super importante a gente pensar nisso, né? E como é que tá essa velocidade de perda de peso? Ela é voluntária ou não? A palavrinha-chave aí é voluntária ou não, tá? Deixa eu abrir aqui. Não tá compartilhando ainda, né? Tá sim, tá mostrando a tela, mas não Vocês tá estão no... vendo a aula de avaliação? Sim. Ótimo, então vamos lá. Ó, velocidade de perda de peso, de acordo com Carvalho. Então, é o peso habitual menos o peso atual, dividido pelo habitual vezes 100. Quase, hein, Antônio? Acho que você falou certo, né? Falei. Então, olha só. Aí, o que é importante aqui nessa tabela? Ela é mais... A gente tem 2 critérios para classificar a velocidade de perda de peso. Um, se não me engano, acho que é Frisancho, não sei. Ele não detalha tanto o tempo. Aqui, a gente consegue não só ter essa informação de uma maneira mais detalhada, mas a gente consegue também ter uma ideia de gravidade. Então, olha só, vamos supor que ela fale assim para você. Ah, eu tive uma perda de peso você faz lá a conta, 8%. Ela te fala assim, acho que foi nos últimos 3 meses. Então, você vem aqui, ó, últimos 3 meses, menos de 7,5%? Não. Mais do que Professor, 7,5%? Oi, Sheila. dá para mostrar aqui? Porque não tá aparecendo. Só tá o primeiro, a capa do slide. Ah, vocês não estão vendo? Não, só tá a Opa, capa mesmo. foi agora? Agora sim. Oi. Assim. Tá, então olha só, aí a gente calculou, ela deu 8,2%, né? Então eu venho aqui, ó, em 3 meses, tá? Foi maior ou igual a 7,5%? Foi. Então essa perda de peso foi uma perda de peso moderada. Agora, quando a gente avalia velocidade de perda de peso, para a gente medir o quanto essa informação ela vai ser confiável, eu preciso levar em consideração algumas outras questões. Primeiro, esse paciente edemacia demais, né? Aonde é esse acúmulo? Então, lembrem lá que vocês têm a tabelinha e de acordo... A gente tem membros que o acúmulo chega a ser até de 7 quilos, gente. Então, se você tem um paciente que edemacia nos 2 membros, você tem uma variação de 14 quilos. Se é um paciente anasarcado, se é um paciente hepatopata que tem ascite, né? Se é um paciente que edemacia e que toma diurético. Né? Então, tudo que pode influenciar nessa flutuação muito rápida de peso, se tiver presente nessa mulher, eu preciso falar, não, gente, então não está precisa essa informação. Você vai guardar lá que ela está perdendo peso, para olhar com mais calma, mas você tem que colher outros indicadores. Tá claro isso? Uhum. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está colhendo dados e aos poucos a gente vai atribuindo peso ou grau de relevância para cada uma das informações que eu estou colhendo, né? Voltou o caso aqui para vocês? Ó, voltou, né? Beleza. Quase voltou. Então, vamos continuar. Então, já discutimos aí essa história da perda ponderal.
ela nunca realizou nenhum tipo de intervenção dietética, gente, né? Isso pode ser bom, muitas vezes, porque não tem vício, não tem preconceito, mas a gente vai começar a construir uma relação diferente com o alimento para uma pessoa que já tem essa relação muito bem estabelecida, com 82 anos de idade. Talvez se eu estivesse falando de uma pessoa de 20, eu tivesse mais flexibilidade nas minhas intervenções, tá? Então, vai depender do quanto ela está motivada e percebe a necessidade de mudança. Isso vai um pouco da nossa capacidade de persuasão, tá bom? Mas olha só, que informação importante que a gente tem agora. Ela refere que que ela ficou internada 4 dias há 2 meses atrás. E ela falou que era uma gripe. Esse caso não é do corona, tá, gente? Não é de coronavírus. Esse caso já estava pronto, tá? Uma gripezinha, não tem nada a ver. Muito bom. Então, até aqui tá ficando cada vez mais claro que temos uma pessoa de risco, um idoso de risco. Aí vamos lá, história familiar. Não sabe a causa de morte de ninguém. Tá achando que todo mundo veio óbito por velhice. E ela não sabe o paradeiro de nenhum irmão. Então, a gente não vai conseguir fazer nenhuma linha de raciocínio baseada em antecedente familiar, tá? Gente, é assim mesmo, viu? Quando a gente atende. Vocês agora estão tendo contato com o paciente, vocês não estão tendo essa experiência? O paciente não lembra, não tem precisão na resposta. Mas aí, olha só, você tem alguns caminhos para começar a detalhar um pouco melhor esse quadro, né? Se você está numa UBS, e se essa UBS é a UBS de referência para essa paciente, e se ela já passou em outras consultas, você vai conseguir puxar o prontuário dela, né? E lá você vai conseguir ter uma ideia do que está acontecendo. Porque olha só essas informações. Você ficou sabendo que ela teve pneumonia, então não foi uma gripe. Ela internou com pneumonia nesse período e ela teve diarreia, tá? Então, 2 questões aí bem importantes que podem comprometer o estado nutricional dela. E aí, olha só, você percebeu, você descobriu, talvez em consulta no prontuário, que ela tem problema cardíaco, ou ela te referiu, né, pelo que está dizendo aqui, mas ela não sabe o nome da doença. Então, quer dizer, tem um problema, né? O médico passou um remédio que ela não tem condições de comprar, o remédio não é distribuído no SUS e ela usa um calmante natural para dormir. Olha quantas informações aí em 2 linhas. Você acabou de descobrir que ela é cardiopata, que ela foi internada, né, recentemente, que ela precisaria tomar um remédio, então não é algo assim tão sutil. E pior, ela não está tomando, porque ela não tem condição de comprar. E ela não sabe te dizer nem o nome do remédio, nem o nome da doença. O que a gente faz a partir daí, além de reforçar ainda mais a necessidade de ser encaminhada para o NASF, né? E outros programas de apoio ao idoso. O que a gente faz com essa informação aí, gente? O que vocês fariam? A procurar saber se tem um prontuário, né, médico para você poder verificar o que aconteceu nessa situação, porque deve ter uma prescrição do médico, né, onde ela passou no acompanhamento, deve ter alguma fonte de informação que possa levar a esses dados, né, porque ela não sabe, mas isso daí em algum lugar tem que existir, né? Tem que existir, concordo, Antônio, mas além disso, ela precisa ser reavaliada. É uma questão de urgência, então ela precisa ser encaminhada, né? E aí se você tiver ali nessa UBS, você pode tentar já acelerar dentro do possível, que eu sei que tem toda uma questão burocrática, né? Mas dentro do possível para ela passar em consulta.
Até Mas se ela porque... informar, Oi, se Ana. ela informar um médico que não tem dinheiro, ele é obrigado a passar um remédio que tem no SUS, não é? Sim, sim, com certeza. Então, assim, ela precisa ser reavaliada, até porque se eu não sei a doença que ela tem, é muito difícil eu especificar a minha terapia, Uhum. tá? Você vai acabar pensando na hora de fazer a terapia muito mais nos sintomas e muito mais no campo das ideias do que necessariamente no tratamento da doença em si, tá bom? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa história de calmante natural. Se ela é uma cardiopata, gente, porque assim, as pessoas associam a história do uso do chazinho, dos fitoterápicos, a tudo natural, não é? Ah, eu posso tomar, é de erva, é natural, não tem problema. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? A gente tem fitoterápicos que tem uma interação medicamentosa complicada. Olha lá o químico da turma, olha lá a Sheila que fez estágio do BS. Quem mais fez estágio clínica aí? Que viu essa interação, a disciplina de antifarmaco, né? Eu ainda não consegui chegar na clínica. Não, vai chegar, Não, vai chegar. vai chegar. Então, assim, Para quem eu assistiu tomo. a palestra da Vanderly, né, ela também falou a respeito, né, Ela do falou, né? Então, assim, eu vou que tem tomar essa um possibilidade. passiflora. Não é tão inocente, tá? Não. Então a gente precisa saber direito o que é isso. E preferencialmente se é um chazinho de camomila, tal, tudo bem. Agora se ela tá misturando um monte de erva, usando um extrato, aí não é para fazer. Tá bom? Professora, Oi. nesse caso de fazer o encaminhamento, que aí você já vai para um atendimento no nível secundário, né? Já não é mais nível primário. Sim. O nutricionista mesmo faz esse encaminhamento para o médico, ele encaminha para o médico ali na UBS e esse médico faz o encaminhamento para o profissional no hospital. Então a gente encaminha para o médico. A gente faz o encaminhamento para o médico. Tá bom? E aí, muitas vezes, a gente tem um grande parceiro na UBS, que é o enfermeiro, que pode ajudar a gente, tá? Eu nem consegui terminar de comer ainda. Hã? Acho que alguém liberou o microfone aí. Então, vocês estão vendo, gente, como cabe para essa idosa o acompanhamento no NASF? Sim. Super importante. Reconhecer o que está acontecendo na casa, a dinâmica familiar que ela está vivendo, tá? E torcer, né, professora, para que na região em que ela mora tenha também acesso ao NASF, né? Porque aqui eu moro em Osasco e onde eu moro não tem o atendimento do NASF, né? Então a gente sabe que hoje no Brasil, no estado de São Paulo, você tem esse programa, ele é muito bacana, mas não são em todos os lugares que você tem essa facilidade de acesso, né? Então tem que torcer para que ela esteja em uma região que seja atendida também, né? É verdade, Antônio, com certeza, né? Então, olha só, vamos para a semiologia? Vamos começar a imaginar essa senhorinha na nossa frente? Então, olha só, ela falou que tem dispneia e cansaço aos médios esforços. E aí, esses sintomas que ela te traz podem estar relacionados ou à pneumonia, que foi mal curada, né? Ou a cardiopatia. A gente sabe que tem cardiopatias que as pessoas também têm muito cansaço. E é importante a gente entender o grau desse cansaço, né? Então, por exemplo, a senhora mora numa subida, consegue subir sem parar? É muito íngreme? Quando a senhora está limpando a casa, às vezes precisa parar, sentar e respirar um pouquinho, né? Para a gente entender o quanto isso limita ela, né? Por quê? Porque dentro dessa proteólise intensiva que é inerente do idoso, isso não tem impacto visceral, né? Então o idoso ele não vai ter dispneia porque ele está porque ele está perdendo massa magra, gente. Isso é questão muscular. Então, se eu estou tendo comprometimento visceral, é porque provavelmente é uma doença,
é um limitante da doença, tá? E aí de manhã me perguntaram uma coisa que eu vou jogar para vocês. Será que a partir dessa dispneia que ela está me relatando, eu tenho que pensar em uma dieta hipoglicídica para diminuir produção de CO2 e melhorar o coeficiente respiratório? Não estou falando nada de saturação, hein? Se for uma doença, uma DPOC, eu acho que seria o caso, mas se não for o caso de DPOC, não tem por que você fazer uma recomendação dessa. Minha Isso, opinião. gente. Alguém pensa diferente? Não. Arrisquem aí. É isso mesmo, Antônio. A gente normalmente tem essa postura mais drástica, né? Aumentando o teor de lipídio da dieta. Quando você tem um caso que está muito grave e normalmente descompensado, e esse paciente está em UTI ou em semi-intensiva, tá? E mesmo assim, a gente ainda tem uma discussão séria se isso faz o coeficiente respiratório melhorar, né? Então, se a gente for para a literatura mais tradicional, com certeza isso é colocado como uma diretriz, mas a gente já tem algumas referências e algumas linhas de discussão mais recentes que não recomendam isso, porque falam que com outras intervenções eu tenho o mesmo resultado sem mexer na constituição da dieta, tá? Então, vamos lá. Ela tem um abdômen plano, né? Então, retinho. Mas olha o que a gente começa a perceber. Depressão moderada de tecido subcutâneo. Né? Então, lembrando, se eu tô falando de tecido subcutâneo, eu tô falando de dobra, né? Ou dessa gordurinha aparente que eu consigo pensar. Essa depressão, ela é visível a olhos nus, provavelmente de forma muito fácil, porque está aqui num grau moderado, né? Na região supra e intraclavicular, no deltoide, no acrômio, na região de bíceps e tríceps, né? Então, de fato, isso me leva a que suspeita, gente? Depressão energética, tá? Então, se a gente está falando de tecido subcutâneo, a gente está falando de triacilglicerol. A gente está falando de depósito de gordura. Adutor de polegar, também perceberam que tem uma diminuição nessa medida, nessa medida, né? Não mediram, mas a olho nu. E aí, o que acontece? Vocês lembram da medida de apreensão palmar que a gente faz com o dinamômetro? Vocês já ouviram falar disso? Eu Qual acho que que é aquele que você tem um você dinamômetro e você... Não. E aí você aperta esse dinamômetro. Ah, o de força. De força, tá? Eu já fiz uma vez. A gente tem a observação do adutor do polegar e aí a gente pode fazer também essa medida de força no braço, que para idoso tem uma boa correlação com perda de massa muscular, perda de força. Tá bom? Ok. Então, olha só, depressão em têmpora e bola de gordura de Bichard, ó. Então, aqui ela tá magrinha, tá encurvadinha. Então, eu tenho aqui, nessas 3 linhas, indicadores de depressão energética, de forma mais consistente, mas eu também tenho o adutor do polegar, que é a apreensão palmar, a força dessa região, que é, para mim, um indicador de integridade muscular, tá? Cabelos bem frágeis, bem ralinhos, a gente sabe que essas modificações acontecem com a idade, mas também pode me denotar o quê? Uma desidratação, uma desnutrição proteica, né? Olha só, a mucosa subocular super hipocorada. Então, olha lá, na minha escala, eu tenho 3 cruzinhas de 4. Mucosa sublingual também hipocorada.
Então, não tá tendo muita perfusão, né? Não tenho muita coloração nessa região. Isso pode me mostrar o quê? Isso pode ser um sinal clínico do quê? A batida, a anemia. A anemia. E aí, olha lá, vamos descer um pouquinho. Olha a hemoglobina dela, quanto tá? 10,3 gramas por decilitro. Tá baixo. Então, ela tá anêmica, de fato. Eu só preciso descobrir que tipo de anemia é. Com esses indicadores aqui, eu não tenho como saber. Eu não tenho índice hematimétrico, né? Eu tenho aqui o hematócrito, que a gente considera o esperado 33%, mas que 1% de redução não é nada demais para quem tem uma hemoglobina dessas, né? Então, pode ser uma anemia por doença crônica. Lembrem lá das aulas de nutrição clínica que pacientes com cardiopatias frequentemente desenvolvem quadros anêmicos, né? Tá bom? Então, mas ela tem anemia e a semiologia dela tá mostrando isso para mim de forma bem clara. Tá? Olha lá. Unha frágil, unha quebradiça, proteína, zinco, né? Vitamina A. Que mais? Turgor e elasticidade cutânea reduzida. Tá desidratada, né, gente? A pele tá apresentando xerose. O que é a xerose? Não é a pele seca? Isso, é a pele seca. Sabe aquela pele fininha, craqueladinha? Que já é meio comum no idoso, né? Aqui parece que tá mais exacerbado ainda. Os olhos com xeroftalmia e lábio ressecado. Também tá me norteando aí para uma história de vitamina A. Edêntula. Vocês lembram o que é edêntula? Comprometimento da mastigação. É falta de dente, professora? Falta de dente. Tá? Então, ela não tá conseguindo mastigar. E aí, o que acontece? Às vezes, ela tá sem o dente, não tem dinheiro para pôr prótese. Então, não consegue mastigar por conta disso. Às vezes, ela até tem uma prótese, mas como ela emagreceu, a prótese está folgada e está machucando muito. E aí, eles acabam não conseguindo usar. Então, outro agravante aí, tá? Cavidade oral, ó, língua, palato, gengiva, tudo ok. Ela não tem dificuldade para engolir, que é a disfagia, não tem dor, que é a odinofagia, e tá tudo tranquilo do ponto de vista gastrointestinal, mas o apetite ela fala que tá reduzido. E aí, sabe o que é legal a gente fazer? A gente tentar, de alguma forma, escalonar isso, né? Por quê? Porque a gente já sabe que o idoso tem saciedade precoce. A questão, né? E aí ela tá te falando que ela tem apetite reduzido. Então, primeiro a gente pode perguntar desde quando, né? E aí vamos supor que ela fala, faz 2 semanas. Então, a gente pode pedir para ela dar uma nota. Então, de 0 a 10, há 2 semanas atrás, como é que era o teu apetite? Tua vontade de comer? Era 7. E agora? Quanto tá? 5, 4, 6. Então, a gente consegue, pelo menos, fazer uma leitura na percepção dela do quanto a gente teve de redução. Não tem instrumento, não tem escala para isso. A gente só está tentando graduar, né, dentro da percepção dela, para a gente entender se isso é realmente muito importante ou não. Se ela te falar, eu sempre, nunca comi muito, tudo bem, tá bom? Então, é super importante a gente tentar trabalhar esses dados da forma mais objetiva possível, gente, porque se a gente entra no qualitativo, na subjetividade é muito difícil. E no idoso, idoso e criança, são 2 fases onde a gente tem um grau de subjetividade nas informações muito grande.
tá? Muito grande. Tranquilo até aqui? Tá lá. Aí, nesse caso, professora, valeria a pena prescrever um complemento alimentar, já que ela não vai conseguir consumir grandes quantidades de alimentos, porque ela é uma idosa, e Sim. seria uma forma de deixar mais nutritiva, né, a alimentação dela. Com certeza. Camila, né? Foi a Camila que falou? Isso, fui eu. É que não tá aparecendo para mim, mas eu reconheci a voz. Isso sim, com certeza, Camila, preciso, tá? Professora, Fala, Sheila. eu tô aqui agoniada porque ainda não vi a rotina dela, né? A questão da anamnese, quem cozinha, quantas vezes por dia ela come, o que Não ela tem. come. Não tem, né? Para saber realmente como é que é esse apetite dela aí. E muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com essa informação. Claro que na conversa você vai tentar extrair o máximo possível, tá, Sheila? Mas às vezes a gente trabalha com poucas informações mesmo. Porque senão a gente não sabe se está faltando o básico, né? Se realmente ela tem com o que se alimentar. E Quantas vezes aí, por dia ela come? E o que? A quantidade, né? A gente não tem nenhum parâmetro aí. o que é importante? Que a gente atenda essa senhora com alguém, com algum dos filhos, tá? Primeiro para entender tudo isso que você comentou, quem prepara, quem cuida, quem compra, o que compra, né? Então, ela não é uma paciente que eu posso atender sozinha. O que acontece às vezes, né? O idoso, não vamos generalizar, tá? Mas ele às vezes tem um grau de resistência muito grande da gente chamar alguém para participar do atendimento. Fala assim, mas você acha que eu não entendo? Você acha que eu sou burra? Né? Eu entendo as informações, tal. Então, o que normalmente a gente faz nesses casos? A gente conduz inicialmente uma conversa só com a paciente para pegar as informações, né, que são mais fáceis dela lembrar, e depois a gente pede para algum familiar entrar para a gente fazer uma complementação e às vezes voltar em algum dado que ficou muito subjetivo. Então, às vezes a gente precisa fazer dessa forma, porque a gente também precisa criar um vínculo com o idoso, né? Então a gente precisa acolher e respeitar um pouquinho a vontade dele, tá bom? Olha só, gente, aí ó, a família entrou na jogada, ó, e falou que a paciente tem apresentado dificuldade de memória. Então aí de novo a gente não sabe se essa dificuldade de memória é inerente à idade, que pode ser, né? Ou é uma doença neurodegenerativa, tá? Então, a observar, mas é um dado que reforça ainda mais o quê? Que ela não pode ser atendida sozinha. E que tudo o que é acordado tem que ser registrado, mas lembra que ela é analfabeta. Então, na forma de desenho ou na forma de áudio. Então, o que você faz às vezes, né? Se ela tiver um WhatsApp, no WhatsApp dela, se não no do filho, então a gente está combinando aqui que tem que ser feito isso, isso, isso. Você pode até dar uma orientação em papel, se você perceber que a família vai seguir as orientações e tal, mas ela precisa saber o que ela tem que fazer. Também. Tá? Então, olha só o ritmo intestinal. A gente descobriu a partir da conversa, da anamnese, que ela evacua 3 vezes por semana. E olha só a escalinha de Bristol, gente. 3, tá tudo ok. Aqui, ó. Né? 3 vezes por semana, sem dor, sem sangramento. Para quem tinha sido internada 2 meses atrás com diarreia, tá bem? Isso é importante pra gente, porque a gente já viu lá atrás que ela tá desidratada, né? Olha lá, aí a gente entra na escala de Armstrong, para ver o grau de hidratação. Vocês já viram essas escalas, né, pessoal? Olha só, ela falou que ela urina 9 a 10 vezes ao dia, que pode ser bastante, não pode? 9 a 10 vezes ao dia, aí você fala assim, nossa, então ela deve tomar muita água. Ela deve tomar uns 3 litros de água. Às vezes pode ser incontinência urinária também, né?
Ela Pode tem ser. incontinência, então... Pode ser incontinência e pode ser o quê? Hiperglicemia. Associada a diabetes, né? Sim. Isso, né? Então a gente mostra a escalinha, claro que na escala que a gente mostra não tem a legenda, né? Senão a pessoa vai direto no 1, 2 e 3. E aí a pessoa vai marcar. Então, normalmente, quando a gente mostra a escala, a pessoa vai falar, de manhã tô aqui, ó, tô no 4, tô no 5. Ah, tá bom. E durante o dia? Ela tá na escala 6, então ela está desidratada. Esse 4 e 5 não está invertido, não, professora? Então, olha, eu também tô achando diferente a cor, né? Porque Eu para mim o peguei. 5 seria no lugar do 4 e o 4 no lugar do 5, seguindo essa escala de... Eu não sei se é uma projeção aqui a cor, sabe? Não sei se ela tá um pouquinho mais esverdeadinha, mas a gente vai tendo uma piora, vai ficando cada vez mais amarela, É. né? Pode ser da projeção também, não sei, viu, Antônio? Então, olha só, abdômen sem alteração à palpação, então os movimentos estão ok, percussão também, aquela batidinha lá que faz, né? E aí tem baixa reserva de gordura nessa região. A gente fala assim, bom, cardiopata, tal, será que ela tem um depósito de gordura central muito grande? Aí a hora que você vai olhar, ela não tem nem edema em extremidade e ela tem aí uma baixa reserva de gordura na região abdominal. Então, provavelmente a gente vai ver mais lá para frente que tem as medidas, mas provavelmente não, tá? Aí aqui eu tô deixando para vocês, pessoal, algumas escalas que são muito legais para a gente aplicar quando a gente trabalha com o idoso. Essas escalas vocês vão achar lá no livro de Novas Perspectivas de Avaliação Nutricional da Lu Rossi. Aquele livro é muito legal, na avaliação nutricional para situações especiais, lá no capítulo de idoso, tá? Então, para que a gente faz isso, Samantha? Não são indicadores diretos de estado nutricional. De fato, não são, mas são indicadores de qualidade de vida. Então, a gente precisa saber como é que está a qualidade de vida desse idoso, as expectativas, a motivação, né? Tá bom? É importante. Então, a gente tem um mini exame de estado mental, a gente tem um questionário para ver a presença de depressão maior na geriatria. O que é importante a gente lembrar e ficar muito claro aqui para vocês, gente? Esses não são instrumentos diagnósticos, eles são instrumentos de rastreamento, tá? Então, você vai ter um score ou um dado final que mostra para a gente o quê? Se esse paciente é um paciente que tem risco para. Não fechamos diagnóstico, até porque não é a nossa praia fechar esse tipo de diagnóstico, tá bom? É que nem aquele questionário EAT, o BAIT de anorexia, de bulimia, que ele também é um questionário de rastreamento. Você não vai falar que ninguém é bulêmica porque deu tal score no BAIT. Vai te mostrar comportamento de risco, tá bom? A gente tem outro questionário bem legal, que é o questionário de atividade básica de vida diária, que dá para a gente uma ideia de autonomia para o idoso, se ele faz as atividades cotidianas com uma certa independência. E aí, por último, a gente tem a mini avaliação nutricional, que é aquele questionário de triagem que a gente aplica quando o idoso dá entrada no hospital. Tá? Então, o item 4 não é um instrumento que a gente usa em ambulatório, nem em UBS, nem em consultório. O item 4 é um instrumento que a gente usa para triar. E por que é importante a gente fazer triagem, gente? Porque vocês já viram lá na aula que eu tenho triagem para criança, né? O Strong Kids para criança, que eu tenho triagem para adulto, que eu tenho triagem para idoso, e que para idoso o instrumento que foi validado foi a mini avaliação, né? Por que a gente faz essa triagem? Vocês lembram? Tem que ter um propósito para isso, né? O paciente deu entrada no hospital, eu tenho até 72 horas. Fala.
Você acompanhava a evolução do quadro do paciente para uma posterior consulta? Então, quase isso. É para eu identificar como que eu vou acompanhar esse paciente no serviço. Em que sentido? Então, o paciente chegou, você aplica lá o questionário. Essa minha avaliação, ela mescla informações de consumo alimentar com informações antropométricas. Então, a gente vai ter que fazer circunferência de panturrilha, e eles têm lá um ponto de corte de 31 centímetros. A gente tem velocidade de perda de peso. Então, à medida que a gente vai preenchendo, a gente tem lá um score. Quando eu tenho esse score, como é que eu interpreto essa informação? Meu paciente tem risco ou não? Tá? E aí, a partir disso, isso vai nortear todo o meu acompanhamento. Por quê? Se eu tenho um paciente de risco, e vale lembrar que idoso por si só já tem risco, né? Só pelo fato dele ter mais de 70 anos no final, eu somo um score a mais, e ela tem 82. Então, esse indivíduo eu monitoro muito mais de perto. Então, às vezes, eu faço cálculo, eu faço aferição de peso todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia. Eu preciso pedir exames bioquímicos com maior periodicidade. A minha visitação é diária. Quando você tem um paciente que não tem risco, você visita de 2 em 2 dias. Muitas vezes você não precisa fazer solicitação de exame bioquímico para construir estado nutricional, tá? Então, esse instrumento ele é um grande norteador do grau de proximidade e de monitoramento que você vai ter com o teu paciente. Às vezes, o paciente pode entrar bem, sem risco, e ter uma super piora, né? Pode evoluir aí de forma muito negativa. Então, isso também pode acontecer, tá bom? Gente, só um minutinho que eu preciso carregar aqui o computador. Só um minutinho, tá? Peraí. Eu tava falando, só para vocês entenderem. Normalmente eu dou aula para vocês em outro lugar, é que o sinal da internet hoje estava muito ruim, por isso que vocês não conseguiam entrar. Aí eu tive que vir correndo aqui para a sala. Vamos lá, tá bom então, gente? É por isso que a gente aplica esses instrumentos de triagem, porque muitas vezes, isso que eu vou falar não é uma informação muito que deixa a gente muito feliz, mas é o que acontece. Nem sempre no ambiente hospitalar você consegue dar a mesma atenção para todo mundo, né? Então você precisa triar aquele paciente em que esse monitoramento próximo é indispensável e aquele que eu posso flexibilizar um pouquinho. Olha só, aí vamos para os dados antropométricos. Então, vocês imaginaram essa senhorinha? Quando a gente foi contando? Olha só, ela tem 44 quilos. E ela tem 1,65 m. Ela tá bem magrinha, né? Se eu falasse que ela tem 1,45 m, estaria tudo ok. Mas ela tem 1,65 m. E aí, olha só, quando eu faço o cálculo de índice de massa corporal, a gente tem aí 2 classificações, a de Sabiopas, né? E a gente tem a do Hannes. Para as duas, ela tá em baixo peso. Então, lembrem lá, quando a gente fala de Hannes, a gente tem o intervalo de percentil 10 a percentil 90 como percentis de normalidade, mas não é só porque isso é uma recomendação que eu tenho que acreditar e achar que é a melhor forma, né? A gente tem um intervalo gigante aí, P10 e P90, tem um monte de peso no meio do caminho, e eu posso mentalmente e arbitrariamente estipular percentis de risco, né? Então, aquele que está perto do P10 está normal, mas está um normal muito
perto do risco, eu não quero que fique perto do risco. Até porque um dos pontos que é muito discutido naquele artigo de Espen, onde eles apresentam a triagem nutricional, o que eles discutem, gente? Que quando o paciente dá entrada no hospital, aproximadamente 30% a 40% vão desnutrir. É fato, né? Então, quem aqui já teve algum parente que internou e que ficou mais de uma semana no hospital? A pessoa emagrece. Olha lá, a Graziele tá falando, né, Graziele? O seu parente, a pessoa conhecida, emagreceu? Sim, teve perda de peso, era idoso. Olha lá, né? Então, isso, gente, as instituições que estudam, que fazem diretrizes para esse tipo de paciente, já está dizendo isso para a gente. Olha, o hospital é um ambiente que desnutre. Então, se você tem lá um paciente muito pertinho, P15, P10, a hora que interna, o risco de baixar é muito grande, né? Então, imagina ela que já chegou com menos de P10. Então, ela tem baixo peso. Aí, a gente vai olhar aqui, ó, dobra cutânea do tríceps, 6 milímetros, com algumas ressalvas, gente. Vocês já pegaram o braço da avó de vocês aqui? Não tem muita pele? Então, o idoso tem muita sobra de pele. E essa sobra de pele, às vezes, imagina você pensando isso no braço. Isso superestima a tua medida de gordura. Você está trabalhando com um valor de medida de gordura muito maior do que, de fato, pode estar ali. Né? Por quê? Porque você está medindo pele também. E mesmo assim, ela tem quase nada de gordura no tríceps. 3 milímetros, sabendo ainda que isso pode estar superestimado. Então, ela está abaixo de P5. Depressão. Que tipo de depressão? Energética ou proteica? Proteica? O que a dobra mostra? Ah, sim, de gordura, tá certo. Gordura e mostra- energia, Isso. tá? Gordura e energia. Aí a gente vai calcular circunferência de braço, que pra gente também dá uma ideia mais voltada para energia. Mas a partir dessa medida você consegue calcular circunferência muscular e área muscular de braço, que dão lá entre P10 e P25, que são de normalidade. Vocês lembram lá que a gente tem as tabelas da aula de avaliação para você classificar percentil, tá? Olha a circunferência de cintura. Se existia alguma dúvida, se ela tinha algum depósito de gordura central, com essa medida a dúvida foi embora. 69 centímetros de cintura, não tem gordura nenhuma aí, né? E ela tem uma circunferência de panturrilha de 22 centímetros, gente. O recomendado é mais do que 31. E aí, quando a gente fala de circunferência de panturrilha, a circunferência de panturrilha é um indicador de integridade proteica. Proteica. Uhum. Então, vamos olhar um pouquinho melhor isso. Eu tenho a panturrilha que está mostrando uma queda grande, né? 22 centímetros. Mas eu tenho circunferência muscular de braço e área muscular de braço que estão dentro da normalidade. E aí, do ponto de vista proteico, o que eu vou considerar para ela? O que tem mais força, panturrilha ou braço? O braço é por conta do esforço que a gente, por utilizar mais? Olha lá. Então, vamos na tua ideia que tá certa. Você pensa assim, a dobra é baixa, mas pode estar superestimada, não pode? Sim. Pode ser maior do que de fato é, a quantidade de gordura. A hora que eu jogo na minha equação de CMB e de AMB, eu posso estar superestimando a medida. Esse é um ponto. Ela não tem isso que eu vou falar, mas suponhamos que ela tivesse edema de membro superior. Fazer dobra cutânea de edema de membro superior é roubada. Você está superestimando a medida, tá?
E tem uma outra coisa que a Camila falou, ela é costureira, gente. Ela trabalha com os braços. Então, talvez esse trabalho ao longo da vida tenha sido um estímulo importante para ela preservar um pouquinho da musculatura da região, tá? Então, eu vou olhar o quê? Panturrilha. Panturrilha. Até porque, em termos de aferição, imagina você aferindo dobra cutânea do tríceps de uma idosa acamada e circunferência de panturrilha de uma idosa acamada. Qual dessas medidas é aquela que você tem menor chance de erro? Panturrilha, né? Porque o braço, o que que vai ter que acontecer? Ela vai ter que deitar de lateral, você vai ter que marcar, ela tá com o corpo todo relaxado, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, porque às vezes eu tenho uma contradição entre as medidas e eu preciso olhar o contexto, o cenário como um todo, tá? Então, diagnóstico nutricional parcial antropométrico, ela é uma desnutrida energética proteica. Fez sentido? Tranquilo? Muito bom. Exame bioquímico, então, algumas coisas importantes aí, gente. Colesterol total 99 miligramas por decilitro. A gente tem algumas referências, esse dado que eu vou falar para vocês não é uma diretriz e nem é consenso, tá? Mas a gente tem algumas pesquisas que mostram que um colesterol total abaixo de 100 para idoso pode estar relacionado à desnutrição energética. Não é reconhecido como um indicador de estado nutricional, mas é uma condição clínica que pode vir associada, tá bom? Então, o colesterol 99. O LDL tá normal. Aí você olha, HDL 21, super baixo. Vocês concordam que com HDL de 21 eu tô fazendo muito pouco transporte reverso de colesterol? E como será que eu consigo manter um colesterol em menos de 100? Ela não deve comer quase nada, tá? São coisas que a gente vai olhando, tá bom? Triacilglicerol 114, ok, tudo bem. Hemoglobina a gente já discutiu, hematócrito também. Olha lá alguns indicadores proteicos. A albumina, ela tá com depressão moderada. Quando eu tenho albumina entre 2,4 a 2,9, eu tenho uma depressão proteica e eu classifico isso como moderado. E fiz o cálculo lá da contagem total de linfócitos, também uma depressão moderada. Então, quando eu falo de exame bioquímico, diagnóstico parcial de desnutrição proteica. O bioquímico... Professora, Oi, Antônio. quando você está ainda nessa parte do colesterol, seria legal na minha investigação eu perguntar como que é o sono dessa mulher, porque você está sintetizando o colesterol na hora que você vai dormir, né? E a maior parte do colesterol, ele é endógeno, né? Ele é produzido pelo próprio organismo, 70%. Se Sim. essa pessoa também dorme pouco, ela também não pode contribuir nesse baixo colesterol? Já que ela também come muito pouco, ou não tem muita relação? Não, tem relação. Mas, em contrapartida, aí você tem que ver função hepática, e em contrapartida, a gente tem também pessoas que têm uma privação de sono, aumento de propiomelanocortina e aumento de ação de hormônios orexígenos, que vai na contramão do que você está comentando. Mas é interessante a gente observar. Sim, Antônio, pode ser uma via, pode ser uma via. Bacana, tá bom? Então, olha só, desnutrição proteica, tá? Quando avaliou o consumo dela, gente, olha lá que a Sheila falou, não tá descrito aí, mas a gente tem o resultado. A dieta dela é hipocalórica, hipoproteica, hipoglicídica e hipolipídica. Tudo hipo. E ela come 3 vezes ao dia, uma dieta super monótona. Agora, a questão é, essa dieta é monótona porque ela tem um hábito monótono ou é monótona porque ela não tem dinheiro para diversificar? Isso é uma coisa que a gente tem que perguntar. Então, o diagnóstico nutricional final dessa senhora é desnutrição
energético proteica, tá? E a partir daí, olha só, a reflexão que vocês fizeram com o quadrinho. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês receberam a correção do quadrinho? Eu recebi o meu que não tinha o anexo, professora, e eu enviei. E aí eu recebi que estava sem anexo, mas eu anexei, enviei no dia. Eu até estava conversando com a Grazi enquanto eu estava fazendo, e ela estava fazendo. Eu falei, mandei o meu. E aí veio, e aí eu peguei e mandei de novo. Você Eu mandou? não entendi o que aconteceu, mandei. Mas Não, você respondeu como se sabe estivesse sem anexo. Sabe o que acontece? Eu acho, Antônio, acho que isso está muito relacionado com a qualidade da conexão. Porque eu corrigi vários na turma da manhã e ninguém recebeu. Porque eu acho que a hora que eu abri, corrigi e mandei, eu faço tudo isso no próprio Google Classroom. Se a conexão não tá boa, eu acho que ele não salva e não manda. Tava lá sem anexo, aí eu falei, até a Nath falou, ela pediu para avisar que ela tava com enxaqueca, que ela não ia conseguir entrar. O dela também, ela respondeu, o meu tá sem anexo. Aí eu falei, deixa eu olhar o meu. Tava Eu achei sem anexo. estranho ela não ter feito. Achei Não, estranho mas ela não ter feito. ela fez também, e aí eu não sei o que aconteceu. Aí eu peguei e mandei de novo, né? Mas... Eu vou olhar. Tá. O restante da turma recebeu? Tudo tranquilo, com correção? Eu não vi, tudo? professora. É para Não, entrar eu já lá vi e também. procurar? Eu também não vi. Sheila, porque eu corrijo tudo online. Eu abro, corrijo e te mando. Deixa eu ver. Dei Pra uma mim não olhada. veio nenhum recadinho, nada. Não, dei uma olhada. E quem fez e por um acaso não recebeu, me avisa, porque eu já corrigi todos. Tá? Então, quem não recebeu é porque teve algum problema. Tem que no vir, envio. vem um anexo? A senhora manda um anexo Não, novamente? o mesmo que você anexou para mim, você vai abrir. Porque eu Sheila, corrigi online. você Eu pode não olhar tenho no nada. seu e-mail também, que ele manda uma notificação. Ele Não, mas manda. não veio Respondeu nada. para você. Não Todo veio escreve nada. pra mim, Não foi manda pro spam, notificação. Sheila? Então, Você eu tô abrindo aqui até no celular, porque eu tô aqui no Zoom, eu não tô vendo nada. Abri o documento, não tem nenhuma alteração. Olha lá, Mas eu vou olhar depois na plataforma aqui novamente. olha, qualquer coisa você me fala, porque eu fiz correção para todo mundo que mandou, eu já corrigi. Eu sei que a senhora recebeu, porque eu até coloquei, devolvido? O que significa devolvido? Aí você me respondeu, mas depois eu não sei. Mas eu corrigi, tá? Quem não recebeu corrigido, me avisa. Tá. Então, vamos lá, gente. Então, olha os objetivos da terapia. Promover ganho de peso e ganho de massa. Melhorar o ganho e restaurar a imunidade, né? Porque ela tem lá uma contagem total de linfócitos baixinha. E aí, olha só as condutas, gente. Acho que foi a Camila ou foi a Grazi que falaram pra gente entrar com suplemento, né? Fato. Então, quando a gente tem um consumo energético frequente, abaixo de 60% das necessidades, isso já é um pré-requisito para a gente fazer, para a gente entrar com suplemento, né? E tudo leva a crer que sim, que nessa condição dela, ela precisa de suplemento. Então, olha só aqui, o que a gente tem, ó? A característica da dieta e do suplemento. Então, você vai procurar um suplemento hiperproteico. Então, o que é hiperproteico? Que tenha mais de 20% de proteína no valor calórico total da porção do suplemento. Uhum. Ou mais do que 1,5 gramas calorias por quilo de peso. Lembrando que você não vai usar quilo de peso atual, porque ela está desnutrida. Você vai fazer projeção de ganho de peso. Tá? Eu fiz aqui, gente, ó, ela saindo daquele IMC de 16 e alguma coisinha, indo para o IMC 18. Ela chega em 49 quilos, tá? Então, aí, o que eu faço? 49 vezes 30 vai dar lá 1.500 calorias, arredondando. Então, um planejamento de 1.500 calorias, hiperproteico, o carboidrato normal lá, de 50% a 55%. Eu não tenho necessidade de dar um carboidrato, uma dieta hiperglicídica para ela, né? E aí, uma outra coisa que a gente pode pensar. Samantha, clinicamente, eu não sei como é que tá o rim dela. Será que ela não tem alguma alteração renal? Será que não é melhor a gente ser mais conservador
e depois que ela voltar do médico com um diagnóstico, eu posso aumentar essa proteína, não tem problema, gente. Pode ser. Você pode, num primeiro momento, trabalhar com 1 grama de proteína por quilo de peso. Até porque ela já está consumindo muito abaixo, né? Os ajustes que você fizer aumentando caloria e trazendo a proteína para esse peso já vão gerar um bom benefício para ela. E aí, o quanto antes você conseguir essa devolutiva do médico para ajustar de forma mais precisa, é melhor. Tá bom? E coloquei aqui, ó, cuidado com a consistência e alguns nutrientes de destaque, por conta da idade e pela questão da desnutrição dela. Tudo bem? Tranquilo? Acho que a gente conseguiu discutir bastante coisa, né? Agora, na semana que vem, a gente vai discutir bastante essa suposição, ó. O paciente retorna ao hospital após 15 dias com AVC e vai precisar de terapia nutricional enteral. Quais são os procedimentos que a gente vai adotar? Então, a gente vai discutir um pouquinho o fluxograma da terapia nutricional enteral. É posicionamento de sonda, grau de hidrólise, osmolaridade, se vai ser gotejamento contínuo, não. A gente vai conversar um pouquinho isso. Certo? Então, pessoal, vocês têm dúvidas? Não? Não, eu acho que ficou bem completo. Professora, só uma questão que eu colocaria um adendo, né? Ela relatou que há 10 anos atrás ela parou de beber. Então, pode ser que de 10 anos para cá, ou não sei o quanto que ela bebe, ela já tivesse uma deficiência de vitaminas do complexo B, né? Porque a pessoa que bebe, ela costuma ter deficiência de vitaminas do complexo B, né? Será que ela já não vinha arrastando também essas deficiências? É bem possível, né? Já que ela nunca passou por um acompanhamento dietoterápico, né? Então, o fato dessa suplementação de vitaminas B12, B3, eu achei que caiu bem também para o caso dela. E se a gente for pensar um pouquinho mais nesses efeitos a longo prazo, até a questão do álcool fazendo algum polimorfismo, né? Também. Que a gente sabe que alguns polimorfismos demoram para acontecer, né? 10 anos, 20 anos. Também tem isso. Isso aí, Antônio. Não. Então, assim, gente, eu vou salvar a aula e vou deixar lá um linkzinho para vocês lá no YouTube e vou pôr o link. Eu tô pondo no YouTube, gente, porque a plataforma não aguenta, tá? Então, tranquilo. Fica mais fácil colocar lá e passar o link para vocês. Professora, Certo? o link da aula passada eu não consegui acessar. Ele tá no YouTube, então? Tá no YouTube, tá no... Ah, não, eu acho que o da aula passada eu não pus ainda, Camila. Acho que eu não pus da aula passada ainda, não. Preciso colocar. O da aula retrasada tá. Todos os que eu ponho, eu compartilho com vocês. Se eu não compartilhei, é porque eu esqueci. Eu vou colocar. Tá bom, Vou salvar agora e passo o link para vocês. E aí eu vou pôr sempre o link na aula correspondente, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês se organizarem. Então tá bom, gente. Obrigada. Bom descanso. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau. Até. 2 meses atrás, o outro da boca.